Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos fazer as correções, lá referente à página 12. E vamos também finalizar, as informações referentes ao capítulo 1. Então vamos lá, nós vamos começar pela correção. Então todo mundo coloque o seu livro na página 12 e faça todas as alterações necessárias aí, tá bom? Então página 12, questão 3. O que traz o enunciado da questão 3? Fala a respeito da tecnologia, que a gente pode ligar, desligar, alterar a temperatura do nosso ar-condicionado com um simples toque no celular, tá? E aí ele traz uma imagem mostrando um determinado ar-condicionado com uma temperatura em 22 graus Celsius, que a escala utilizada aqui no Brasil é a escala Celsius, ok? Então tá lá, 22 graus Celsius. Só que ele diz também que esse ar-condicionado, pessoal, ele é fabricado nos Estados Unidos, certo? Então, o que ele pede na questão? Para a gente encontrar o valor equivalente na escala Fahrenheit. Então, 22 graus Celsius, encontrar o valor equivalente na escala Fahrenheit, que é a escala utilizada nos Estados Unidos. O que a gente vai fazer? Usar aquela fórmula para fazer a conversão entre as escalas. E nesse caso, eu estou falando da escala Celsius e da escala Fahrenheit. Então a fórmula é essa: temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Todo mundo já tem anotado aí no caderno, tá? Agora vamos resolver. Onde tem temperatura em Celsius, eu vou colocar qual valor, pessoal? 22, porque o valor que está lá no ar-condicionado é 22 graus Celsius. Sobre 5 é igual. Aí eu continuo. A temperatura em Fahrenheit, que é o que eu quero, menos 32 sobre 9. Vamos resolver. Vamos fazer o quê? Produto do meio pelo produto dos extremos. O famoso cruz-credo. Então, vai ficar o quê, pessoal? 22 vezes 9 igual 5 vezes, temperatura em Fahrenheit menos 32. Agora, é só fazer, só resolver essas multiplicações aqui. Então, quanto é que é 22 vezes 9? Faça aí no seu caderno, do ladinho, essa multiplicação. E você vai encontrar o seguinte valor: 198. 22 vezes 9, 198. Aí aqui, pessoal, nós vamos usar, vou reforçar, uma propriedade da matemática chamada de distributiva. Significa dizer que esse 5 você vai multiplicar pelo primeiro e pelo segundo termo. Então, vai ficar 5 vezes temperatura em Fahrenheit menos 5 vezes 32. Faça a continha aí. Quanto é que dá 5 vezes 32? Você vai encontrar 160. Vou trazer para cá para ficar melhor, tá? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Aquilo que tem letra, nós vamos colocar no primeiro membro. E o que tem números, para o segundo membro. Então, 5, temperatura em Fahrenheit, está depois da igualdade. Então, nós vamos trazer para o primeiro membro. Vai ficar 5, temperatura em Fahrenheit. Mas, olha, ela está positiva. Eu não mudei de membro, ela vai voltar o quê? Negativo. É igual. Permanece o menos 160. E esse que está no primeiro membro agora vai para o segundo membro. 198. Ele está positivo. Então, esse ele vai mudar de posição. Ele vai o quê, pessoal? Negativo. 198. Agora, vamos resolver. 5, temperatura em Fahrenheit é igual.
Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, faça a continha aí. Quanto é que dá 160 mais 198? Quanto é que dá? 358. Vou fazer o que com o sinal, pessoal? Vou conservar, tá? Só que esse valor ele não pode ficar negativo. Eu multiplico por menos 1. Então, menos vezes menos, mais 5, temperatura em Fahrenheit é igual. Menos vezes menos, mais 358. Ó, tá multiplicando, 5 tá multiplicando a incógnita, eu vou fazer o quê? Vai passar dividindo. Então, ó, temperatura em Fahrenheit é igual a 358 dividido por 5. Temperatura em Fahrenheit é, faça essa continha, quanto é que dá 358 dividido por 5? E aí, qual foi o resultado que vocês encontraram? Hein? 71,6 graus Fahrenheit. Pronto. Então, o valor equivalente na escala Fahrenheit, né, o valor equivalente a 22 graus Celsius é o quê? 71,6 graus Fahrenheit. Vamos fazer agora, pessoal, a questão 4, certo? Questão 4 da página 12. Na questão 4 fala a respeito, né, de um achado, né, restos de um mamute, né, e tinha junto com esses restos sangue, né, em estado líquido, congelado a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Então, o que nós temos aí, ó? Que nesse achado, né, há 10 mil anos atrás, desse resto, né, restos de um mamute, e aí ele diz que tinha amostras de sangue a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. O que ele quer saber na questão? Bora lá, ó. Em artigos científicos sobre o assunto, que escala e valor de temperatura foram utilizados? Ó, em artigos científicos, qual a escala foi utilizada e qual o referente valor, né, nessa escala? Pessoal, o que nós combinamos? No mundo científico, qual é a escala utilizada? Kelvin, tá? Então, no mundo científico, qual é a escala utilizada? A escala Kelvin. Então, o que ele quer na questão? Ele quer simplesmente, né, fazer a conversão entre a escala Celsius, né, e a escala Kelvin. Você vai encontrar esse valor que está em graus Celsius no enunciado, né, vai transformar, né, esse valor na escala Kelvin. Qual é a fórmula que nós vamos utilizar? Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Isso que é a fórmula, nós já estudamos, você já registrou aí no seu caderno. O que é que eu quero? A temperatura em Kelvin. O que é que eu tenho? A temperatura em Celsius, que é menos 10, mais 273. Sinais diferentes, subtrai, né? E conserva o sinal do maior. Então, temperatura em Kelvin é igual a menos 10 mais 273. Se vamos subtrair, vai ficar 263. Qual é a escala que nós estamos fazendo essa conversão? Escala Kelvin. Tá? Então, ó, o valor em Kelvin equivalente a menos 10 graus Celsius é 263. Então, você agora vai fazer as correções necessárias aí no seu caderno. Muito bem, pessoal, eu vou relembrar agora algumas informações referentes ao capítulo 1, tá?
porque daqui a pouco vocês vão fazer uma atividade teste, então preste muita atenção, tá? Vamos relembrar, trocas de calor. O que nós vimos? Que vai existir uma transferência de calor de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então, existe uma transferência de calor, né? Calor de um corpo mais quente para um corpo mais frio, até atingir o equilíbrio térmico, né? O que é o equilíbrio térmico? É ter a mesma quantidade de calor? Não, pessoal. Calor é uma forma de energia em trânsito, tá? Em movimento. Quando atinge o equilíbrio térmico, significa dizer que tem a mesma temperatura. Muito cuidado com isso aqui, tá bom? Então, vai haver a transferência de energia de um corpo mais quente para um corpo mais frio, né? Essa energia ela é transferida em forma de calor até atingir o equilíbrio térmico, ou seja, até as temperaturas entre esses dois corpos se igualarem, né? É a mesma temperatura, tá bom? Então, não esqueça disso. É tanto que a expressão, eita, que hoje eu estou com calor, né? Essa expressão está errada. Calor é uma energia em trânsito. Então, o que é correto você falar? Hoje está quente, né? Ou hoje está frio, né? Então, cuidado com isso aí, tá bom? Só reforçando essas informações. E um exemplo para a gente entender essa transferência de calor de um corpo mais quente para um corpo mais frio, é você estar na rua, né, uma temperatura de 38, 39 graus Celsius, e você entra no seu quarto, o ar-condicionado ligado, uma temperatura lá de 18 graus Celsius. Então, quem é que é mais quente aí? O seu corpo, é isso? Então, quando ele entra nesse ambiente mais frio, ele vai ceder calor, né, para o ambiente em forma de energia, há uma transferência de calor, por isso que calor é uma energia em trânsito, em movimento, né? Até as temperaturas entre esses dois corpos, no caso o seu corpo e o ambiente, for a mesma, se igualarem. Isso que nós chamamos de equilíbrio térmico, tá bom? Então, você já aprendeu diferenças entre calor e temperatura, o que é equilíbrio térmico, né? As escalas, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, tá? Então, o que nós vamos fazer agora, tá? Uma atividade teste, página 63, pega o seu livro na página 63, o título da atividade é reação. Você vai preencher o cabeçalho com caneta, né? O nome da escola, o seu nome e o seu número. As respostas você pode fazer a lápis mesmo, tá bom? Você vai fazer agora, você vai ter 15 minutinhos para fazer. Só depois disso você vai se conectar na plataforma Plural para a nossa aula online, tá bom? Então, você vai terminar de assistir essa videoaula, você vai fazer essa atividade teste e eu vou dar 15 minutos para isso, só são 3 questõezinhas e na sequência você se conecta na plataforma para a gente continuar a nossa aula, tá bom? Como você vai fazer essa atividade agora, você vai me enviar ainda hoje, tá? Até às 18 horas via e-mail, pp, 7º ano, 2020.1@gmail.com. Todo mundo já está sabendo que esse é o e-mail que eu estou recebendo as atividades, tá bom? Então, antes de liberar vocês para estar fazendo essa atividade, eu quero fazer uma observação com relação à questão 2 da página 63, tá bom? Ó, eu quero fazer uma observação com relação à questão 2. Questão 1 é VOF, você vai fazer normalmente. A questão 3, ele está fazendo umas perguntas que você vai ler, entender e responder. Aí eu quero só fazer umas observações com relação à questão 2, para você conseguir desenrolar e aplicar na forma, tá
tá bom? Ele diz assim, ó, um viajante ao desembarcar no aeroporto de Londres observou que o valor da temperatura do ambiente na escala Fahrenheit é o quádruplo do valor da temperatura na escala Celsius. Qual seria esse valor na escala Celsius? Olha, então o que eu quero dizer para vocês, né? Nós vamos agora chamar a temperatura de Celsius de X, tá? Ó, Celsius é igual a X. Pessoal, se Celsius é igual a X, Fahrenheit vai ser quanto? Ele diz na questão, Fahrenheit é o quádruplo de Celsius, né? Do valor da temperatura em Celsius. Se Celsius eu estou dizendo que é X, qual vai ser esse valor em Fahrenheit? 4x. Tá vendo? Nós vamos usar esses termos aí para poder desenrolar essa questão. Então, vamos lá. Qual é a fórmula para a gente fazer essa conversão entre as escalas? Em temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá vendo? A fórmula não muda, pessoal. A fórmula é sempre a mesma. Só que agora nós estamos usando outros valores. Aí nós vamos só substituir e resolver. Temperatura em Celsius, eu vou colocar o quê, pessoal? Qual é o valor? X. X sobre 5, tá? E a temperatura em Fahrenheit, eu vou substituir temperatura em Fahrenheit por 4x menos 32 sobre 9. A partir daqui, pessoal, você já sabe fazer. Acabamos de resolver algumas questões envolvendo essa fórmula, tá? Então, ó, estou aqui facilitando, né, a resolução da questão 2 da página 63. Qual é a fórmula que você vai resolver? Essa daqui. Aí você vai fazer o produto do meio pelos extremos, depois vai aplicar a propriedade distributiva e você vai chegar em um valor. Então, boa sorte, faça essa atividade. Não esqueça que é uma atividade teste, significa dizer que vale nota que será somada à sua avaliação. 15 minutinhos para você resolver. Terminou, se conecte na plataforma Plural para a gente continuar a nossa aula. Então, eu aguardo você.